Bom, pessoal, as 4 perguntas que Jesus faz aos seus discípulos é uma breve reflexão sobre o episódio de Jesus e o endemoniado de Gadara. Acho que ele tem algumas lições que podem ser úteis para nós. Bom, nesse PDF eu coloquei os 3 textos nos evangelhos que narram esse episódio, porque apenas o evangelho de João, ele não fala sobre esse endemoniado gadareno, mas aqui em Mateus 8, 28 a 34, em Marcos 5, do 1 a 20, e em Lucas 8, 26 ao 39, nós temos esse episódio de exorcismo e libertação narrado pelos evangelistas na pessoa de Jesus e dos seus discípulos. E nesse episódio, eu penso que existem algumas perguntas que são chaves para o nosso discipulado. E é essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. As 4 perguntas que Jesus faz aos seus discípulos. Bom, antes de tudo, se você puder, compartilhe esse vídeo, dê o like, adicione aí os comentários, o que você achou. E vou tentar também disponibilizar o PDF por aqui, mas se eu não conseguir, pode me mandar um direct aí no Instagram, Alip Valim, e aí eu mando esse arquivo para você. Mas eu vou tentar fazer uma maneira de subir esse arquivo, esse PDF, para você refletir depois com calma na sua casa. As mensagens que eu coloquei aqui, as 3 referências, em Mateus, em Marcos e em Lucas, elas foram extraídas da Bíblia a Mensagem, que é a versão feita pelo saudoso pastor Eugene Peterson. Então, esses 3 textos têm alguns atravessamentos diferentes de um contexto para o outro, de Mateus para Marcos, de Marcos para Lucas. O que a gente sabe, mais ou menos, é que essa fonte original é a fonte de Marco. E a teologia de Marco, provavelmente, ela foi uma teologia retirada dos ensinamentos e das caminhadas do apóstolo Pedro. Uma boa parte dos teólogos e historiadores do Novo Testamento pensam que o texto de Marcos foi escrito por volta da década de 60 e da década de 70. Óbvio que teólogos mais liberais, mais críticos, não vão concordar com essa data tão recente. Mas nós vamos seguir a linha aqui mais tradicional. Olhar o texto de Marcos como uma fonte original, a partir das vivências de Pedro, por volta do ano 60, do ano 70, aí no máximo, mais ou menos entre 60 e 66, um pouquinho antes da queda de Jerusalém pelo general Tito no ano 70. Então, esses textos que Marcos utiliza usando a fonte de Pedro, a gente sabe que Mateus caminha com Cristo e Lucas provavelmente caminhou com Paulo e teve também boa parte dos seus ensinamentos sendo colhidos, e ele também lá em Lucas capítulo 1, versículo 1, e em Atos capítulo 1 também, ele vai falar que ele tem como objetivo, ele escreve a Teófilo, dizendo que ele tem como objetivo verificar o que está acontecendo na comunidade em Jerusalém, e aí ele vai juntando as fontes para o seu evangelho e para o livro de Atos. Então é bem provável, segundo alguns teólogos e historiadores, que Marcos ele caminha com Pedro, Mateus ele descreve de acordo com muito da fonte de Marcos e também de algumas vivências, e o Lucas ele caminha com Paulo e também faz a sua meticulosa pesquisa por conta do seu arcabouço intelectual grego, por ser um médico e por ter gabarito e ser um perito nessa área. Tanto que quando você estuda os textos gregos originais de Lucas e de Atos, você vai perceber que ele utiliza de muitos contextos de chaves linguísticas que eram próprias de alguém que dominava esse idioma. Então, a nossa reflexão ela vai partir dessa ideia
daquilo que Marcos viu, daquilo que Mateus olhou, daquilo que Lucas olhou, mas especificamente eu queria me prender no Evangelho de Marcos, porque eu acho que Marcos, ele tem algumas questões muito interessantes aqui nesse texto. Ele usa algumas palavras-chave que Mateus não utiliza, Lucas não utiliza e João nem narra. Então Marcos ele tem o seu público romano, ele escreve aos cristãos que estão em Roma e ele utiliza algumas palavras-chave que são específicas do texto e são interessantes para nós entendermos o contexto histórico, geográfico, cultural, militar, a subjetividade de Marcos que estava acontecendo ali na Palestina do primeiro século. Bom, o texto de Mateus, ele vai dizer o seguinte, o Eugene Peterson coloca como título Os Loucos e os Porcos. Diz, eles desembarcaram na terra dos Gadarenos e encontraram 2 loucos que vinham do cemitério. Mateus vai falar que são 2, os quais eram vítimas de demônios. Os 2 aterrorizavam a região, de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Então, Mateus vai falar que eram 2 endemoniados que tocavam terror na região, ninguém passava por ali. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram, qual é o motivo de ficares nos importunando? Tu és o Filho de Deus, ainda não é a hora de te manifestares. Perto dali uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios então suplicaram a Jesus, já que vai nos expulsar desses homens, permita que vivamos nos porcos. Então, Jesus concordou, podem ir, saiam daqui. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em retirada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam e uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Bom, aqui o texto de Mateus, ele fala que são 2 endemoniados, importunavam uma região, ninguém queria passar por ali. Quando Jesus chega, eles falam, Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Porque não é a hora do Senhor se manifestar. Mas, já que o Senhor se manifestou, deixa a gente pelo menos viver ali no meio dos porcos. E aí Jesus diz para eles que eles podem ir, eles entram nos porcos, os porcos pulam no penhasco, os porcos se afogam no mar, só que a economia da cidade é tocada por essa situação, e aí o povo fica ensandecido, revoltado por causa dos porcos que se perderam e não por causa das vidas que foram libertadas, e aí uma multidão implora para Jesus sair da cidade e nunca mais voltar. Perdão. Esse é o texto de Mateus 8. Bom, o texto de Marcos 5, ele tem algumas diferenças do texto de Mateus. Diz assim, eles chegaram ao outro lado do mar, na terra dos Gerasenos. Assim que Jesus saiu do barco, um louco, vítima de demônios, saiu do cemitério e correu para ele. O homem vivia no meio das sepulturas, ninguém conseguia prendê-lo. Era impossível acorrentá-lo ou amarrá-lo. Ele fora amarrado muitas vezes com cordas e correntes, mas quebrava as correntes e arrebentava as cordas. Ninguém era forte o bastante para subjugá-lo. Aqui Marcos ele já fala sobre forças opressoras e sobre grilhões, cadeias, algemas e cadeados. Ele fala que era um louco, ele realmente era vítima de demônio, mas ele vivia no meio do cemitério, no meio das sepulturas, e ninguém conseguia prender esse homem. Era impossível, na verdade, amarrá-lo e acorrentá-lo, porque ele sempre arrebentava, ele sempre quebrava essas correntes e arrebentava essas costas, porque ninguém era forte o suficiente para prendê-lo. Então, noite e dia, ele vagava entre as tumbas, pelas colinas, gritando, cortando o próprio corpo com pedras. Quando ele viu Jesus, correu na direção dele, curvou-se reverentemente, depois rugiu em protesto. O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me perturbes. Jesus havia ordenado ao espírito maligno, fora, saia desse homem. Jesus perguntou, diga o seu nome. E ele respondeu, meu nome é multidão.
Em outros textos, meu nome é Legião, porque somos muitos. Em desespero, implorou a Jesus que não o expulsasse daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina perto dali. Os demônios então suplicaram a Jesus: manda-nos para os porcos, permita que vivamos neles. Jesus permitiu. Mas aos porcos aconteceu pior do que ao homem. Enlouquecidos, correram, pularam de um penhasco, caíram no mar e se afogaram. Aqui, o Marcos aqui, ele já usa algumas palavras que o Mateus não usa. Por exemplo, ele fala sobre legião, os demônios são legiões. Ele fala também da ideia no versículo 11 aqui, de uma grande manada de porcos, ou seja, mais ou menos 2.000 porcos, e falando que não eram 2, mas era 1. E ele era totalmente poderoso porque estava possesso por Satanás. E aí os porcos caem, se afogam. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada, contaram o incidente na cidade e na região. Todos queriam ver de perto o que havia acontecido. Eles encontraram Jesus, viram o louco assentado, usando roupas decentes, em perfeita saúde, mas como alguém fora do juízo. Então a cidade encontra o louco agora curado, são, usando roupas decentes, sentado, conversando. E os porcos mortos, afogados. Os que haviam presenciado a cena contaram aos outros o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. No princípio, eles ficaram impressionados. Depois se revoltaram por causa dos porcos que haviam perdido e imploraram a Jesus que saísse dali, nunca mais voltasse. Para a comunidade era mais importante a vida dos porcos do que a vida de um homem liberto. Jesus estava indo para o barco, o homem que fora liberto dos demônios pediu para acompanhar, mas o mestre não o permitiu. Em vez disso, aconselhou: vá para casa, para o seu povo, conte-lhes o que o mestre, num gesto de misericórdia, fez por você. O homem voltou e na área das 10 cidades, ali em Decápolis, ele dava testemunho do que Jesus havia feito por ele. E ele se tornou o assunto da cidade. Então, o texto de Marcos tem as suas peculiaridades, fala sobre legião. Isso é uma expressão que ele usa de maneira proposital por conta do Império Romano que dominava na época e as legiões de soldados de Roma. Marcos usa de maneira proposital a ideia da legião, a ideia da manada de porcos, a grande quantidade de porcos que se perdem, e também ele acentua como que a comunidade ela fica mais preocupada com os porcos do que com o homem que estava com uma roupa decente, sentado na cidade, conversando e sóbrio. O último texto da nossa introdução, vou ler o último texto de Lucas e aí depois a gente vai cair mais especificamente na análise desse parágrafo, dessa perícope, desse contexto. Lucas 8, o louco e os porcos. Eles navegaram até a terra dos Gerasenos, na margem oposta da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um louco, Lucas também fala sobre vítima de demônios, ficou frente a frente com ele. O homem não usava roupas, aquele já não usava roupas. Havia saído de casa, morava no cemitério, quando viu Jesus, caiu diante dele gritando: o que queres comigo? Tu és Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não me castigues. O homem disse isso porque Jesus havia ordenado ao espírito maligno que saísse dele. O demônio fazia o homem ter convulsões, por isso ficava sempre vigiado, com correntes, algemas, mas enlouquecido e dominado pelo demônio, arrebentava as correntes. Jesus perguntou: qual o seu nome? Meu nome é multidão, meu nome é legião, foi a resposta, porque eram muitos demônios que afligiam o homem. Em desespero, eles imploravam a Jesus que não os enviasse para o abismo profundo. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando, os demônios suplicaram a Jesus que os deixasse entrar. Ele permitiu. O resultado foi terrível. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco, se afogaram no lago. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada, contaram tudo o que viram na cidade e por toda a região. O povo foi conferir de perto a situação. Encontraram o homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus,
usando roupas decentes em perfeito juízo. A cena era sublime e por um instante os moradores tiveram mais reverência que curiosidade. Algumas testemunhas de fato contaram a eles como ocorreu a libertação do endemoniado. Entretanto, mais tarde muitos moradores da região se juntaram e pediram a Jesus que saísse dali, porque estavam apavorados. Jesus entrou no barco e foi embora. O homem que havia sido liberto dos demônios pediu para ir com ele, mas Jesus o enviou de volta aconselhando: vai para sua casa, conte o que Deus fez por você. Então ele voltou e anunciou por toda a cidade o que Jesus fizera por ele. Então essa é a nossa introdução, lendo o texto de Mateus 8, de Marcos 5 e de Lucas 8. Agora, no próximo vídeo, vamos passar a nossa análise histórico-cultural desse texto. Até mais!